Boa noite, Andréia, tudo bem? É um prazer, né, enorme estar aqui, plena sexta-feira. Dar um grande abraço, né, para o nosso público que está aí firme e forte. Sextando já, né, tomando cervejinha, mas tomando muito cuidado também com essa questão desse metanol, que graças a Deus aqui em Minas Gerais a gente não teve, pelo menos, nenhum caso divulgado ainda, mas a gente acompanha com muita atenção São Paulo, Rio e os outros estados também, né? Mas é isso aí. Tamo junto. Não, e é importante quando você traz isso, porque a memória é fundamental nesse momento, porque 2008 passa a existir a Cicobi, que tinha essa função, né, de fiscalizar, de determinar, enfim, tinha um projeto, né, Pedro, de Estado, uma política pública que pautava sobre isso. Não é à toa que assim que ocorre o golpe contra a Dilma Rousseff, efetivamente entra Temer e desmonta. E a gente vê isso em várias coisas. Quer dizer, é triste quando a gente olha para trás, são quase 10 anos, né? 10 anos ali, a gente pode colocar nessa história, a quantidade ainda da consequência daquele golpe que a gente enfrenta hoje no cotidiano. Né? Seja pela falta de fiscalização, pelo corte de gastos, pela forma abusiva como o mercado, né, assume, né, a lógica da política brasileira. E partindo disso, Pedro, eu queria que você primeiro me falasse sobre como é que você viu essa semana, essa vitória, porque eu acho que foi uma vitória importante, né, da isenção do imposto de renda, e você nas redes também falou muito sobre isso, e acho que o papel das redes, e aí eu quero trazer um pouco essa questão da comunicação, ela foi fundamental aí, acho que as ruas também. Como é que você viu isso? É contigo. Andréia, eu quero primeiro parabenizar, né, porque a Câmara Federal, a gente não conseguiu simplesmente derrubar uma PEC da bandidagem, a gente não conseguiu aprovar a taxação dos super ricos e não conseguimos aprovar a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 à toa. Nós só conseguimos fazer isso porque as pessoas foram para a rua. Nós só conseguimos fazer isso porque os companheiros e companheiras que estão vendo a gente agora nas redes sociais, na nossa live, mobilizaram pelas redes sociais, pelo Zap, porque a gente fez movimentações, seja pelas redes sociais ou seja presencialmente. Se a gente não tivesse feito isso, a gente não teria uma força de pressão no centro, no centrão, e até mesmo em alguns da direita. Por exemplo, o Aécio Neves, aquela coisa esquisita, horrorosa, mas pela nossa pressão, por exemplo, o Aécio votou contra a PEC da bandidagem, pô. E aí? Então, é mais um exemplo que quando a gente se une, quando a gente se fortalece nas redes e nas ruas, a gente consegue o que a gente quiser. O que eu falo muito, Andréia, é que nós passamos os 2, 3 primeiros anos do nosso governo acuados. A nossa militância, o nosso governo, os nossos filiados, os nossos simpatizantes, a gente estava acuado, simplesmente esperando a próxima semana para o Nicolas Ferreira fazer a próxima fake news para a gente ter que desmentir. Só que nesse ano de 25, a gente conseguiu mudar. Que é aquilo que eu sempre falei. Ou a gente parte para o ataque, a gente parte para o combate, a gente parte para cima deles, ou nós vamos ser massacrados, André. Porque quando a gente fica na defensiva, a gente só espera o próximo ataque deles. Então, pro Nicolas estava muito confortável. Estava muito confortável porque a gente deixou assim. Então, ele podia inventar que o Lula taxou as blusinhas, que o Lula taxou o Pix, que o Lula taxou isso, aquilo. Uma grande mentira, porque a gente deu espaço, a gente ficava na grande defensiva, a gente não pode brigar, nós temos que conciliar. E nesse ano, a nossa militância entendeu o recado, que ou a gente parte para cima, nós vamos para a guerra, Andréia, ou nós vamos perder, sabe, as eleições ano que vem. E nesse ano, a gente teve uma grande mudança. A gente mostrou para o povo brasileiro quem de fato é patriota. Vocês lembram que durante a campanha passada, os companheiros tinham um pouco de receio de usar aquela camisa verde e amarela e sermos confundidos com bolsonaristas. Hoje em dia, essa bandeira, essa camisa é nossa. O verde e amarelo é nosso. Eles que têm que ter vergonha de usar, porque quem defende
o nacionalismo, o patrimônio nacional, a soberania nacional somos nós. E nós deixamos isso claro para o Brasil inteiro, para a Dona Maria, para o seu João. Porque o que eu sempre falo, André, é que para a gente conseguir mobilizar politicamente, nós, claro, precisamos falar para os nossos, né, pros nossos filiados, para o nosso grupo, para a nossa bolha. Mas nós só vamos ter sucesso se a gente conseguir furar a bolha. A gente conseguir falar com a Dona Maria, que mora no norte de Minas, que é uma trabalhadora rural, por exemplo. O seu João, que mora no norte do Pará, por exemplo. Então, assim, quando a gente tem um discurso apelativo, um discurso firme, um discurso direto, transparente, que não dá rodeios, a gente fura as bolhas. E o que o presidente Lula, a nossa militância e o nosso governo, a gente vem fazendo nesse ano é inacreditável. Grande parte das promessas do presidente Lula já foram cumpridas. A primeira delas, um desemprego menor. Nós estamos no recorde histórico de baixo, do menor desemprego em 10, 12 anos. Uma inflação controlada. É, as pessoas estão saindo do mapa da fome. Só nesse ano foram 15 milhões de brasileiros que saíram do mapa da fome e estão comendo agora de forma regular, de forma mais qualificada. Todas as promessas do presidente Lula ou já foram cumpridas ou vão ser cumpridas ainda nesse ano. E uma delas, a isenção do imposto de renda até R$ 5.000, que nós conseguimos aprovar na Câmara Federal e agora, né, se não me engano, vai para o Senado para poder ser aprovado ou vai para a sanção presidencial, mas será também aprovado com certeza absoluta. Então, nós estamos mostrando que mesmo com um Congresso bandido, um Congresso inimigo do povo, que tentou negociar, gente, e eu falo isso porque eu estava em Brasília, vendo, ouvindo, eles tentaram negociar até o último segundo que eles não iam pautar a isenção do imposto de renda até que a gente pautasse a tal anistia. Nós não vamos pautar a anistia. Nós não vamos defender a anistia para bandido, para terrorista, para criminoso. Mas esse centrão, junto da extrema-direita, queriam conciliar. Olha, nós só vamos votar um benefício para o povo se vocês salvarem esses bandidos e terroristas que destruíram Brasília. E graças a Deus que nós tivemos habilidade para poder falar não. Com a gente não tem acordo, não tem anistia, não tem dosimetria, não tem nada. Tem só cadeia, tem só prisão, tem julgamento. Porque o que eu falo, André, é que falta nesse país que a lei seja cumprida. É só isso que nós precisamos. Que a lei, o Código Penal, tá lá. Crime, tentativa de golpe de Estado, pena, tantos anos. Pena, Né? destruição de patrimônio público, tantos anos. Organização criminosa, tantos anos. Mão armada, tantos anos. O que nós precisamos é que esse país a gente cumpra as regras e as normas jurídicas. E aí sim nós vamos estar muito bem encaminhado. É importante nesse, porque olha só, como é um processo realmente. Nas eleições de 2018, começaram aquelas ondas de fake news absurdas, não lembra? Foi uma madeira de piroca, foi o Bolsonaro, lembro, quando ele foi era um debate na Globo, uma conversa, na verdade, lembra aquelas entrevistas, e ele vai com um livro, que era um suposto livro que as escolas distribuíam, enfim, foi um escândalo. E a gente esperou, eu acho que essa que é a questão, né, Pedro? Porque a gente espera, de alguma forma, ou esperava, de alguma forma, a institucionalidade. Então, não, o TSE vai resolver. O TSE não resolveu em 2018. O TSE tentou resolver em 2022 questões, e olha, teve que correr atrás, por exemplo, né, quando na eleição municipal, em 2020, aquele caos que foram as eleições municipais, surgindo ali figuras que a gente fala assim, olha, quando a gente se assusta com a forma do jogo político de Nicolas Ferreira e Companhia Limitada, Pablo Marçal escandalizou o que ele pretendia fazer com a política. Naquele meio tempo, a gente ainda tinha um Ministério das Comunicações que não conseguiu acertar o tom, a gente mudou agora com o Sidônio, então tem uma mudança. Primeiro, dessa percepção e da importância da gente tomar essa voz. Né? O Lula, quando te escala para esse processo, eu queria que você me falasse sobre isso, por isso que eu fiz esse rodeio todo. Porque o Lula te escalou para a comunicação no PT de uma forma mais aguerrida,
E isso conversa também com essa mudança do ministério, isso conversa com essas ações que a gente não pode esperar apenas, tem que cobrar, é óbvio, da institucionalidade, mas a gente também tem que tomar vez, porque não é comum um vídeo do Instagram ter 7 milhões e 500, né, visualizações, é uma coisa estranha. Tem um jogo aí que é muito obscuro, não é, Pedro? Com certeza, Andréia. A gente não sabe muito bem como que o algoritmo das redes funciona. A gente sabe muito bem como que a extrema-direita ela é privilegiada nesse ponto, mas a gente nunca conseguiu falar por que nem como. A gente sabe com fato verídico que os algoritmos funcionam para poder privilegiar uma rede social que dissemina fake news, uma rede social extremista, uma rede social que muitas vezes comete crimes, sabe? Mas o algoritmo dá mais alcance para ela. Mas assim, Andréia, a nossa atuação, não só como vereador, mas dentro do nosso estado e pelo país, né, principalmente pelas redes sociais, é muito em linha com o que a gente já vem trabalhando ao longo dos últimos anos e a nossa militância vem fazendo um trabalho excepcional. Você deve lembrar, Andréia, como que a nossa militância ela demorou a entender, pô, que é o Facebook, o que é Instagram, o que é o Twitter, o que é o TikTok, o que é o YouTube. E aí a gente teve que quebrar alguns paradigmas. Que, porque as redes sociais só servem para poder fazer fofoca. As redes sociais são só dancinha. As redes sociais não dão voto. As redes sociais não mobilizam. E esse foi um pensamento que prejudicou muita gente nas eleições de 18 e que nós começamos a melhorar nos últimos anos e fizemos um bom trabalho em 22. Só que para essa eleição agora, e aí ficou, né, numa das nossas responsabilidades, configurar também um grupo sólido de influenciadores, atores, para que a gente criasse um ecossistema de pessoas que produzem conteúdo tanto do governo Lula, mostrando a verdade sobre o bolsonarismo, a extrema-direita, para que a gente tivesse material para poder divulgar. O que eu digo é que o que o próprio presidente Lula fala muito comigo assim, Pedro, antigamente, há 20 anos, há 30 anos, tudo que nós tínhamos era o trabalho de rua. A gente ia para a porta das fábricas, a gente ia para a porta das escolas, a gente ia para a porta das igrejas, com panfletos, com santinhos, com materiais, com caixa de som. Só que hoje em dia, quando a gente faz um vídeo, o nosso vídeo ele alcança o Brasil inteiro. São milhões de brasileiros que veem o meu vídeo, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, a gente consegue perceber que quando a gente comunica de uma forma que é fácil, que é dinâmica e que transmite a mensagem que qualquer pessoa entenda de uma forma fácil, nós estamos conseguindo concretizar a nossa meta. A gente passou por um período em que, claro, a esquerda é mais inteligente, é mais bem formada que esses bolsonaristas e que a extrema-direita. Todo mundo sabe disso. Então, a gente tinha uma certa expertise de fazer artigos, fazer textões, né? Se lembra disso? Então, é, só que acaba que esses textões, esse conteúdo mais profundo, quando chega na Dona Maria, quando chega no Seu João, ele não consegue captar qual é a mensagem que nós queremos passar. Então, quando a gente faz um conteúdo de 40 segundos, de 45 segundos, que é focalizado, que é numa linguagem simples, rápida e fácil, a gente consegue furar as bolhas. Então, assim, muito da minha ajuda, tanto na Secom, tanto no PT, em Minas Gerais, é poder rejuvenescer, para a gente ter mais energia, para a gente ter mais garra, para a gente ter novas ferramentas, para né, que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. E vocês podem ver como que as redes sociais do presidente Lula e do PT melhoraram nas últimas semanas e nos últimos meses. O pessoal lá vem fazendo um excelente trabalho, deixando o nosso presidente mais humanizado, mais perto, mas ao mesmo tempo, que é o que eu sempre falo, um presidente combativo. Não só nós militantes, não só eu como vereador, não só nós, como pessoas normais, nós temos que ser militante, nós temos que partir para cima sem dó, mas o presidente Lula faz um excelente trabalho também disso. O presidente não só governa, mas ele não deixa um Caiado da vida falar mal dele à toa. Não deixa um Tarcísio falar,
um Zema vergonhoso falar. Porque se o Zema fala, o Lula responde. E nós precisamos fazer assim mesmo. Porque se a gente não anda de cabeça erguida, Andréia, a extrema-direita vai montar em cima da gente. Então, é um recado para os nossos companheiros também, que eu falei com o presidente Lula semana passada, Andréia, e o presidente falou comigo: Pedro, eu vou ser candidato e nós vamos ganhar isso. Se Deus me der a saúde que eu tenho hoje, nós vamos ganhar. Então, assim, para os companheiros não terem dúvida de que o presidente está com mais energia que eu, inclusive, Andréia. Eu tenho Ali, 25 anos. O presidente tem o quê? Tem aí, quase, sei lá, 3 vezes a minha idade, mais de 3 vezes. E está com muita energia, com muita garra e com muita tesão para poder ganhar esse negócio, para a gente poder governar esse país por mais 4 anos, para a gente poder fazer o bem para o nosso povo e revolucionar esse país. Pedro, eu vou trazer aqui os comentários que você está, né, arrasando aqui. Arrasando bem, viu? O nosso chat. Primeiro, olha, agradecendo muito aqui o pessoal, todas as pessoas que estão aqui com a gente. Vamos lá. Primeiro, tem um superchat, a Mariângela Locatelli agradecendo, parabéns, 247, trazer o Pedro Rousseff. Muito obrigada. Aí sim, agora eu vou trazer aqui alguns comentários. Olha, o Diego Vieira da Silva, vamos para cima deles ano que vem, Pedro Rousseff. Silva Tião, força, Pedro. Nosso futuro deputado federal, vamos falar sobre isso. A Charliane Meirelles, excelente posicionamento do vereador Pedro Rousseff. Teve um comentário, é isso que eu estou tentando encontrar, que é falando sobre a questão da. Aqui, ó, a Flávia Cristina, passo para você. Pedro, a militância está se evoluindo e trazendo a juventude. Eu queria que você me trouxesse um pouco, né, porque a comunicação nas redes, ela aproxima, sim, a juventude. É um fato. Né? E a gente precisa renovar, não que o PT precisa ser renovado, mas a gente precisa agregar ainda mais a juventude no momento que é uma decisão, uma eleição tão decisiva o ano que vem, né, Pedro? Totalmente, totalmente, Andréia. Mas assim, eu sinto muito carinho pela nossa militância, porque é uma coisa muito engraçada, porque a nossa militância, independente da idade, os companheiros vêm evoluindo, principalmente pelas redes sociais. Conheço várias militantes que têm 50, 60, 70, 80 anos que todos os dias me mandam mensagem pelas redes sociais, que estão curtindo, estão compartilhando, estão comentando, estão divulgando nos grupos de Zap, de Telegram, de sei lá o quê, no grupo da igreja, no grupo da escola e tal, porque é isso. Não adianta o Pedro fazer vídeo, Andréia. A nossa militância tem que divulgar, tem que curtir, tem que seguir, tem que compartilhar. E a nossa militância, ela tá dando show. É nota 10. Então, assim, eu tenho muito respeito pelos nossos parlamentares que construíram o nosso partido. Eu que tenho 25 anos, né, eu entro muito recentemente no partido. A gente, né, não construiu a fundação e tal. Então, assim, tenho muito respeito. Mas se o PT ele não abre espaço para novas pessoas, com novas ideias, com mais garra, com mais energia, com novas estratégias de entrar, Perfeito, de sim. ser candidato, de fazer a mudança, o nosso partido de fato vai caindo, Andréia. Porque a extrema-direita, ela tem uma possibilidade, uma capacidade de renovação altíssima. Altíssima. Quem era Jair Bolsonaro em 2016? Ninguém. Era um deputado de baixíssimo clero. Virou presidente 2 anos depois. Quem era Nicolas Ferreira, antes de ser, assim como eu, eleito vereador de Belo Horizonte? Não era ninguém. Em questão de 2 anos, virou o deputado federal mais votado da história. Quem é Pablo Marçal? Um coach messiânico, completamente maluco, tinha que estar, sei lá, internado. Mas não, quase virou prefeito de São Paulo, a maior capital desse país, quase virou, por pouco não passou para o segundo turno e ganhava do Nunes, né, do Nunes, por exemplo. Então, assim, a extrema-direita tem essa possibilidade, essa capacidade de se reformar, de se mudar a cada momento. Então, nós vemos, por exemplo, o próprio Tarcísio. Tarcísio era funcionário da Dilminha, trabalhou no governo Dilma, Exato, era perfeito. técnico da Dilminha, acho que era na CGU na época. Vira ministro do Bolsonaro e vira agora governador do maior estado desse país e quer se lançar candidato a presidente. Então veja que enquanto nós temos um líder, que é sim o nosso líder, que é o presidente Lula, a gente sabe muito bem que o presidente Lula
por mais que a gente queira, ele não vai durar para sempre. Eu tenho certeza que o Lula vai durar até uns 120 anos. E vocês podem Exato, anotar isso, tá? perfeito. Nós estamos Porque. preparados para menos, né? Não. Você está falando Ó, uma coisa que é muito importante, e acho, Pedro, que e é o grande susto, medo, inclusive, da militância, porque é isso, né? É um fato, a gente tem o Lula, mas tem que ter uma mudança, tem que ter uma trajetória, a gente tem que pensar o PT daqui a 30 anos, né? O PT de vocês. Quando você diz que tem 25 anos, daqui a 30 anos você está mais ou menos a minha idade agora, e isso a gente precisa deixar. Porque eu me lembro nos anos 80, né, nos anos 90, com a tua idade ali, fazendo essa militância, procurando esse lugar. Mas ali, Pedro, quando a gente olhava para trás e falava assim, porque se falasse assim, olha, vão ter 2 governos Lula e depois 2 governos Dilma, naquele momento que o neoliberalismo estava naquele auge, a gente fala assim, não, você está delirando. impossível. É impossível. E a gente conseguiu. Então, isso é possível. Né? Eu passo para você comentar, mas eu queria trazer mais um ponto, porque quando você tem um projeto de lei, e eu sou professora, Pedro, eu sofri Bolsonaro em 2017. A ideia do bolsonarismo me atacou enquanto educadora, né, entre o golpe contra Dilma e a ascensão de Temer e Bolsonaro. E quando você levanta um aspecto que é fundamental, que é um projeto de lei que leva, né, para a escola essa discussão de fake news, é um ponto, porque isso levanta outras questões que a educação parece que o golpe deu certo nesse setor. Tanto deu que a gente tem hoje essa possibilidade. Quer dizer, um professor hoje de história, filosofia, sociologia não tem espaço para discutir ciência. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse projeto. André, você pode ver que em toda ditadura, a primeira coisa que eles atuam é na cultura, tá? Porque quando eles suprimem a cultura, eles limitam o quanto o povo consegue pensar e logo após limitam os professores e a educação. Porque por meio de uma educação crítica, as pessoas começam a ficar inteligentes. E o que a extrema-direita, o Nicolas Ferreira, morrem de medo é que as nossas crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, a uma educação crítica, que coloca ela para poder pensar. A gente não está falando aqui, Andréia, sobre criar uma escola de comunistas, que é isso que eles querem falar, que nós queremos doutrinar as crianças. Não quero doutrinar ninguém. Eu quero é que as nossas crianças tenham pensamento crítico, que elas consigam ver, como por exemplo o nosso projeto de lei em Belo Horizonte, que elas consigam saber diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Aonde que tem de doutrinar isso? Aonde que tem? E isso aí, a gente não, né, assim, não saiu da minha cabeça, sabe? Eu gosto de falar que eu copio as boas ideias e trago para minha cidade, para o meu estado e para o meu país também. Esse projeto nós copiamos da Finlândia. É um projeto excepcional que já vem sendo colocado em prática na Finlândia tem mais de 8 anos, em que todas as escolas municipais têm obrigatoriamente o que é chamado de educação midiática, que é para poder ensinar as crianças de 4, 5, 6 anos, primeiro, os perigos da internet, principalmente das redes sociais, porque a gente vê uma situação gravíssima, Andréia, de crianças perdendo a vida porque participaram de desafios online, sabe? De grupos de chat que cometem crimes muitas vezes. Então, assim, na Finlândia existe ali um ensino tanto dos perigos da internet, dos pontos positivos, mas também de uma educação que faz a criança pensar. Olha, eu recebi aqui uma notícia no Facebook. Então lá existe um estudo, um curso que ensina ela, olha, vamos buscar primeiro a fonte dessa notícia. A fonte dela é confiável? Vamos comparar com outras fontes? Vamos olhar outros artigos? Então as crianças lá são ensinadas a pensar. Não é ensinadas a pensar na esquerda ou na direita, são ensinadas a pensar. E é isso que o Nicolas Ferreira tem tanto pavor, que os nossos jovens consigam pensar. Porque ele mesmo falou que a direita só sobrevive porque o brasileiro é burro. Porque o brasileiro não sabe o que é Marx, o que é Engels, o que é filosofia, o que é história. Porque, de fato, quando o brasileiro souber
Que a extrema-direita defende, o Nicolas Ferreira não tem mais voto. Quando a gente pega para ver os últimos votos dele contra uma tarifa de luz gratuita para o povo, contra um gás de graça para o povo, contra menos impostos na cesta básica, é, nesse último projeto, pelo menos, ele, pela pressão popular, teve que votar a favor da isenção do IR. Mas se você pega todos os votos dele, são contra o povo trabalhador, é contra as pessoas mais simples, é contra o brasileiro médio. Que tipo de pessoa que diz representar um Estado e pessoas, 1,5 milhão de votos, Andréa, pode falar que gosta da escala 6 por 1? Uma escala que não existe em grande parte dos países desenvolvidos, uma escala que priva da liberdade, do prazer, da vida, do esporte, da saúde, milhões de famílias brasileiras. Como que ele tem coragem não só de dizer que vota, né, pela escala 6 por 1, mas que defende isso publicamente? Então, assim, se o povo brasileiro, e é esse o nosso trabalho diário, se o povo brasileiro colocar um óculos e ficar de olho no que a extrema-direita realmente vota, eles vão perceber, nós vamos perceber, que a extrema-direita só vota contra o povo brasileiro. Não votam nada que é bom. Só votam aquilo que é ruim, que é para poder sacanear, que é para poder defender os grandes empresários. Então, a verdade é essa. E o nosso trabalho com esse projeto, Andréia, é fazer o que a Finlândia fez. A Finlândia, que é hoje um país desenvolvido, um país que saiu recentemente uma pesquisa que é quantos por cento da população cai em notícias mentirosas, cai e acredita em fake news. Você deve imaginar, por óbvio, que o Brasil está na última posição, como o país que mais cai em fake news e notícias mentirosas. Sabe aonde que a Finlândia está? Depois de 8 anos desse projeto, no primeiro lugar, como o país que menos cai em fake news e notícias mentirosas. Então, é isso que eu quero trazer para Belo Horizonte. Eu acho que nós vamos conseguir aprovar ainda nesse ano esse projeto para Belo Horizonte ser a primeira capital brasileira a ter, sim, um ensino anti-fake news, um ensino midiático, e para que a gente consiga, assim, colocar em todo o país. E que a escola volte a ter esse papel, né? O papel da escola se perdeu, porque você hoje não tem a contraposição. A escola prepara, né? Você tem a família que tem um foco, uma realidade, a escola contrapõe, e aí é que tem a formação desse aluno, né? Porque ele consegue pautar essas informações e criar ali a sua formação, né? E sem formação crítica não tem, quer dizer, era esse papel das humanas, né? E é muito triste. Pedro, é o seguinte, você está arrasando aqui nas redes. Olha, o Silva Tião falou o seguinte: tenho 58 anos, estava distante da militância há anos. A energia e motivação que o Pedro Rousseff tem me fez voltar à militância petista. Sinto-me renovado para a luta. Pedro, deputado federal em 2026. Muitas pessoas perguntando, até a Olivia Hessler estava aqui, ela é uma assinante nossa, e ela falou: não sabia que você tinha um parentesco com a nossa Dilma. Então, sim, tem. Ela está muito surpresa e muito feliz aqui com a sua presença também. Olha, a Adriane Coelho falando que é maravilha de entrevista, e muitas pessoas reforçando essa relação, primeiro, não é, com uma vontade de mudar a militância do PT e levando em consideração 2026. Agora, Pedro, 2026 está aí. A gente tem uma possibilidade, né, agora de lidar com o Centrão que tenta voltar para 2016. Eu não sei se como é que você viu aquela tentativa de acordão com Paulinho da Força, Aécio Neves, Temer. Aquilo ali cheira golpe de 2016. Quer dizer, você vê que é uma sinalização do que o Centrão pensa, tentando se deslocar da extrema-direita. Né? Então, uma extrema-direita bolsonarista ou então um foco de uma esquerda golpista, de uma direita golpista. Né? Como é que você vê isso para o ano que vem? Porque efetivamente não tem Bolsonaro, não terá Eduardo Bolsonaro para compor, Tarcísio completamente perdido nesse, né? Não sabe para que lado vai, e tem um problema sério para resolver em São Paulo, e corre o risco de ficar sem São Paulo, e acho que também sem o governo federal, e isso é importante, num cenário para 2030, porque ele perde força. Como é que você enxerga esse cenário? Olha, eu enxergo, primeiramente, que Jair Bolsonaro não será candidato, porque nesse momento está em prisão domiciliar e daqui a poucas semanas, e a nossa militância pode ficar preparada, ele vai para Papuda.
Então já podem descartar Jair Bolsonaro, que não é candidato. Segundo, Eduardo Bolsonaro. Na hora que o Bananinha pisar em território brasileiro, ele vai para cadeia. Na mesma hora. Então, assim, ele pode ser candidato, mas vai fazer campanha dos Estados Unidos. Não tenha dúvida disso. Que ele não vai pisar aqui, porque os crimes que ele já cometeu, as infrações legais que ele já cometeu, ele pisou em território brasileiro, Eduardo Bolsonaro vai para jaula. E o Tarcísio, que é aquela coisa inteligente, esperta, já está tirando o corpo dele fora. Tarcísio viu que o bolsonarismo está indo água abaixo e já está pulando fora desse barco. O Tarcísio já está pensando: opa, se o bolsonarismo está fraco aí, por que eu vou ser candidato contra o atual presidente, o líder popular, o líder mais popular da história desse país? Por que eu vou deixar de ter uma reeleição que está muito encaminhada? Isso é fato. Uma reeleição muito encaminhada para ele em São Paulo. Por que ele vai tentar sair como candidato contra o presidente mais popular desse país? Então, eu acho que nós teremos mais uma vez, e aí os companheiros não tenham dúvida disso, nós teremos nosso presidente Lula contra algum maluco da extrema-direita. Isso é fato. Não sei quem será. O Zema vai ser candidato? Vai. O Caiado quer ser candidato? Quer ser. Algum Ratinho Júnior da vida? Quer ser também. Mas a extrema-direita vai se concentrar em algum da família Bolsonaro. Uma Michele da vida, um Flávio Bolsonaro, que pode ser candidato, né? Que, bom, não está preso ainda e tal. Independente, nós temos que estar preparado. Independente do candidato dele, será nós com o presidente Lula, com a democracia de um lado, contra a barbárie do outro. Então, o nosso trabalho continua absolutamente o mesmo. E eu conversando com o nosso presidente Lula, André, eu tenho muita confiança de que nós vamos ganhar no ano que vem. E se a nossa militância, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui e que vão ouvir, se a gente continuar trabalhando do jeito que nós estamos, nós vamos ganhar no primeiro turno. Podem anotar o que eu falo. Se a nossa militância continuar aguerrida assim, conseguindo conquistar espaço, conseguindo atacar e partir para cima, nós vamos ganhar no primeiro turno. Só que a minha preocupação, Andréia, não é ganhar as eleições. A minha preocupação é a gente ter uma base no Congresso Nacional para o presidente Lula governar esse país pelos próximos 4 anos. De uma Não adianta, emergência tremenda, não é, porque Pedro? não adianta a gente reeleger o nosso velhinho. Não adianta o presidente estar com energia, estar com tesão. Não adianta. Não adianta porque o presidente está com lá 5 projetos maravilhosos para o povo brasileiro: do gás, da luz, da carne, da cesta básica, do imposto de renda. Só que nenhum desses projetos consegue ser aprovado por decreto. Todos eles precisam passar pela Câmara para serem votados pelos deputados e deputadas. Então, se a gente não tiver uma base de deputados e deputadas fortes, firmes, com Lula, nós não vamos governar esse país. E aí sim que nós corremos risco, não só da gente perder a governabilidade, mas aquilo que eu senti na minha pele, de quando um Congresso bandido se junta para poder tirar uma presidenta honesta, a gente nunca pode deixar essa possibilidade acontecer de novo. Então, nós temos que dar, ano que vem, uma bancada grande, poderosa, de deputados e deputadas para o presidente Lula no Brasil inteiro. Pedro, Ricardo Soares de Carvalho fez uma pergunta para você. Você se candidatará ano que vem para deputado federal? Ideia, eu faço o que o presidente Lula pedir. Ele pediu para mim, já tem uns meses, para poder rodar o nosso estado, até mesmo rodar o Brasil, mobilizando o nosso povo, mobilizando o nosso time de luta, trabalhando pelas redes sociais, e é isso que eu venho fazendo. A minha meta é dar a vitória para o Lula com uma grande margem em Minas Gerais. A campanha do Lula, nós já estamos preparando ela em Minas Gerais, que é o segundo maior estado. As pessoas sabem que quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil, então é um dever nosso, é um dever meu, um dever dos nossos companheiros, a gente dar a vitória para o Lula massiva no primeiro turno em Minas Gerais. E aí o que o presidente mandar, eu vou, Andréia, porque eu me considero como um soldado do Lula. Realmente como um soldado, porque a gente vê que
numa guerra, nós temos generais, nós temos, né, especialistas e tal, e nós temos os guerreiros, os soldados que vão para frente. E eu me vejo muito nessa posição. Eu estou todo dia militando nas redes sociais, nas ruas, denunciando o Nicolas, denunciando toda essa extrema-direita, e eles partem para cima de mim, tem tal, aquela coisa toda, mas nós temos que ter essa figura que é o soldado do presidente Lula. Nós precisamos de alguém que não tem medo, que parte para cima sem dó deles. E é essa a posição que eu me coloco hoje, e com muita honra, sabe, André? Perfeito, Pedro. Pedro, para a gente fechar, a gente está indo agora para a parte final, queria trazer o Zema, porque como é que você vê essa situação na Minas Gerais? E olha, né, morei em Ouro Preto, fiz o FOP, tenho aqui Olha só um. que legal. Não, eu sou, né, sou uma mineira de coração mesmo, Então gosto você muito é do mineira Rio. mesmo, André? Eu sou de São Paulo, mas assim, Pedro, desde 15 anos eu falava assim, nossa, não, se eu tiver que morar em algum lugar, eu vou morar em Ouro Preto, e não deu outra. Fiz faculdade, fiz história em UFOP, morei entre Ouro Preto e Mariana, vivenciei, né, cidades que foram Tomou afetadas muito pela cafezinho, muito mineração. pãozinho de queijo? Muito, muito. Né? Me casei com mineiro, fui morar com mineiro, enfim, minerei. E a gente fica muito preocupado, né, com a forma como o Zema olha para Minas Gerais, infelizmente, né, porque parece que ali é um grande balcão de negócios, né? A gente vê agora a relação mesmo da mineração, a importância de levar mais a sério, né? Acho que o que aconteceu em Bento Rodrigues no passado é um aviso, mas o que aconteceu em Brumadinho, agora também essas denúncias de mineração ilegal, e para além, né, de uma política completamente absurda no que diz respeito a pensar um Estado e investir, desenvolver mesmo, né, o Estado. É contigo. André, se as pessoas forem pegar para ver o que o Zema fez por Minas Gerais, a gente consegue listar uma lista interminável de atrocidades para o povo mineiro. Mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado porque o Zema é um cara excepcional. Excepcional, André. Ele consegue tirar dos pobres para dar para os ricos. É um babaca completo. O Zema, ele conseguiu quebrar o estado de Minas Gerais sem pagar um único centavo da dívida durante 6, 7 anos e agora 8 anos de mandato. Não pagou um centavo da dívida para a União, nem um centavo. E mesmo assim conseguiu quase duplicar a nossa dívida em questão de 6, 7 anos. É um gênio, é um gênio. Um gênio porque, enquanto isso, ele dá para os seus amigos empresários isenções fiscais imensas. Ele está dando para os financiadores da sua campanha, aqueles que bancam e quem de fato governa esse nosso Estado, todos os anos, cerca de 4 bilhões de reais do dinheiro dos mineiros e das mineiras direto para o bolso dos empresários. Então, se não é a gente colocando o dedo, divulgando isso, o povo nem ia saber, nem ia saber. Então, assim, é por isso que nós precisamos muito do apoio da nossa militância para poder fazer a denúncia. E é por isso que agora o Brasil inteiro está conhecendo quem é Romeu Zema. Quem é Romeu Zema, que tem um jeito de falar manso e tal, mas que, na verdade, não gosta de pobre, não defende o povo mineiro e muito menos defenderia o povo brasileiro caso virasse presidente. Inclusive, teve uma ideia genial, André, e o Zema é cheio das ideias geniais dele, que ele falou que se ele fosse presidente do Brasil, ele tiraria o Brasil dos BRICS. Aí eu fiquei pensando, uai, mas se for fazer o cálculo, metade do PIB de Minas Gerais que é exportado para a China. Depois 20% é exportado para a Índia. Então, se o Zema quer tirar Minas Gerais dos BRICS, né, quer tirar o Brasil dos BRICS, quer dizer que ele vai quebrar Minas Gerais. Então, assim, é uma pessoa que não consegue ligar Lé com Cré, uma pessoa que não tem o mínimo de capacidade que governa o segundo maior estado. Mas agora nós temos que dar o resultado nas urnas. O Zema hoje nem pontua nessas pesquisas presidenciais porque o Zema é ruim, é fraco. Então é o nosso trabalho divulgar isso, não só para os nossos mineiros, mas para os brasileiros inteiros saberem dessa vergonha que é Romeu Zema para nós mineiros. E com
problemas seríssimos, né, no que diz respeito às contas públicas, não é? A forma como ele deturpa, não é? Recebe apoio do governo, não, do governo federal, não diz, desinforma. O uso de fake news também, né, Pedro? Porque, assim, é assustador. Ele governa, basicamente, com fake news, né? E a forma como trata também, não é? Um setor que eu acho que é primordial, que é a educação, né, que foi extrema... Os servidores públicos em geral, né, Pedro, foram afetadíssimos por ele, né? E não só isso, André, mas recentemente ele publicou, e nós até postamos nas redes sociais, é algo exemplar. Como que o Zema é um cara mentiroso e principalmente um cara hipócrita. É, o Zema teve a coragem de falar que os servidores públicos de Minas Gerais, as enfermeiras, os professores, os policiais militares, eles querem benefícios para si próprio para poderem enriquecer. E no funcionalismo público, ele não ia deixar ninguém ficar milionário. A minha mãe, ela foi enfermeira de um hospital intermunicipal do Zema ali por vários anos. A minha mãe, eu acho que não queria ficar rica virando enfermeira, sabe? E os professores também não, os policiais militares, os funcionários públicos querem ter o mínimo, querem ter uma vida confortável, que é um direito de todo brasileiro. Mas o Zema é tão hipócrita que, quando ele fala que tem pessoas no funcionalismo público que querem enriquecer, é verdade. E essa pessoa se chama Romeu Zema, que foi o único governador nesse país que aumentou o próprio salário em 300% de um ano para o outro. Como que ele tem coragem de falar das nossas enfermeiras, dos nossos professores, dos nossos policiais militares que estão aí sofrendo com salário atrasado, ganhando pouco, sem reajuste, sem benefício? Aumenta o seu próprio salário em 300%. Vem nas redes sociais falar que são nossos funcionários públicos que querem ficar milionários. Então, assim, tem que ser muito mal, muito hipócrita, muito vagabundo para poder fazer isso, André. Não, com certeza, né? A forma mesmo, né? E esse projeto mesmo de humilhação, né? Porque faz parte da política da extrema-direita, né? O Trump mesmo tem feito isso com servidores públicos, né? Que é tirar essa moral, porque isso entra muito dentro de uma lógica que eles usam como uma grande reforma administrativa, né? Pelas beiradas, mas que no fundo e pautada por uma ilegalidade tremenda, né, Pedro? Isso mesmo, André. Assim, o ataque deles aos funcionários públicos não é de hoje, né? O programa de privatização, o programa de terceirização, o programa de desmonte, né, dos benefícios sociais, já é assim histórico. E nós sabemos como que é a realidade do funcionário público brasileiro. A minha mãe enfermeira, a minha tia professora, sabe? Então a gente sabe que é uma vida difícil. E aí chega um Zema da vida, um Nicolas da vida, e resolve falar mal de um policial militar que coloca a vida dele ali todos os dias em risco para poder defender a população. E o cara tá mal treinado, tá mal pago. E aí chega o Zema e fala que as pessoas querem ficar milionárias. Então tem que ser muito hipócrita mesmo. Exatamente. Olha, obviamente a gente tem que ficar de olho mais uma vez, porque é um partido, né, um novo, um partido que vem nesse processo mesmo, durante o golpe contra a Dilma, e que pontua o que é de mais absurdo com relação ao mercado, não é? E suscitou ali, né, MBLs da vida, lembra, Revoltados Online, figuras que estão até hoje aí, de alguma forma, fazendo a antipolítica, né, Pedro? Pedro, a gente está partindo para o final porque assim as pessoas falam assim, gente, cuidado com o Pedro que ele está no carro. Eu toda hora fico preocupada também. Mas eu passo para você para a gente poder finalizar essa conversa. Já deixo aqui um convite para você voltar Será uma agora. honra, Andréia. Poxa, por favor, vamos fazer isso assim. Só para a gente voltar nesse ponto que é crucial, né? A gente teve aí a isenção, um voto muito importante, essa votação que foi muito importante, mas tem uma luta política agora para 2026. Eu queria falar um pouco sobre ela, para a gente trazer o que é fundamental, né? Rua, manifestação, porque eu acho que esse vai ser o grande contraponto. Porque é isso, a gente tem uma isenção aí, inclusive eu gravei entrevista para amanhã para o meu programa, Futuras Entrevista, e falando com o economista, assim, a gente tem que pautar a rua como uma garantia da efetividade também de toda essa luta, né, pautada pela isenção e que proporcione um 2026 pronto para a gente vencer as eleições, né? Andréia, se depender
de mim, e tenho certeza que se depender dos nossos companheiros também, de todo mundo que está ouvindo a gente ia para a rua toda semana, sabe? Porque nós somos animados, nós gostamos de ir para a rua, gostamos, sabe, de mostrar o nosso posicionamento. Mas agora nós temos que ser inteligente, inteligente. E essa é a mensagem que eu quero passar para os companheiros. Quando a gente mobilizou contra a PEC da bandidagem, nós conseguimos derrubar ela no Senado Federal, porque a gente foi para as ruas, um movimento rápido, de alta divulgação, em que todo mundo foi. Mas também, gente, nós temos que ficar atento, porque se a gente vai para a rua todo domingo fazer ato, quer dizer que a gente começa a desmobilizar os nossos companheiros para um ato maior. Então nós temos que ser muito seletivo para a gente não perder uma oportunidade de fazer assim como nós fizemos umas 2, 3 semanas atrás na PEC da bandidagem, que nós lotamos esse país e nós paramos as ruas. Então nós temos que focar quais são os próprios projetos, né? Os próximos projetos de grande importância do nosso presidente Lula e quais são os projetos que essa extrema-direita quer passar para se blindar. Será que o Hugo Mota vai pautar a anistia? Nós temos que ficar atento nisso, porque se pautar, nós temos que tomar as ruas com muito peso, com Perfeito. muito peso. Então, é para a gente poder ficar atento, sabe? Pelas redes sociais, nós estamos sempre avisando. Eu estou indo para Brasília pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Estamos atentos com tudo. E é isso, gente. Para a gente ter muita energia, ter muita garra. E as eleições do ano que vem começaram já e começaram esse ano. Então, ou a gente vai para a rua, faz muito barulho, parte para cima, e no ano que vem nós vamos ter um sucesso, se Deus quiser. Muito bem, olha, tem uma mensagem aqui para você do nosso artista autista, João Pedro, que falou: companheiro guerreiro Pedro Rousseff. Diga para ele, né? Pediu para falar para você que ele quer muito falar com você, ele quer pedir ajuda para o perfil dele, né? Resistência. Ele falou que está se preparando para entrar na política em 2026. E ele falou que é muito importante que vereadores como você, né, fazem essa interlocução, né? E falando que está com mais moral do que o prefeito e os vereadores da cidade dele. O nosso João Pedro, que está aqui assistindo. Não, mas o João é um grande companheiro. O João, ele tá em todas as lives, entrevistas, é um grande companheiro. Teve recentemente com vários ministros do Lula que eu vi as fotos. Ih, teve Teve com com Lula. com o Lula mesmo Sim. também. Então, o João é um cara excepcional. Um grande abraço para você, João. Isso mesmo, João. Então, olha aí, tá certíssimo. O João não sei se ele já te mandou o desenho, né? Então, ó, hein, João, já estou até fazendo a cobrança por ele. E olha, Pedro, assim, é um espaço aqui para isso, para a gente poder, né, conversar. Volte outras vezes. A gente tem muito que tratar, porque 2026 é essencial. A gente sabe muito bem o perigo que a gente correu em 2022, né? Sabemos mesmo, né? A gente esteve ali quase num processo em que isso tudo poderia já nem estar mais acontecendo. E renovar a democracia nesse, né, nesse sentido é fundamental. E lembrando, né, o Congresso, a gente tem que lembrar. Agora mesmo eu estava conversando com a Helenira, que é uma professora ativista, Helenira Vilela, e ela disse que ela não gosta de falar que o Congresso é inimigo do povo. Porque é isso, a gente não pode dizer que o porque a gente quer colocar muita gente do nosso campo no Congresso. E acho que parte por aí, não é? E fazer um Congresso que possa dar governabilidade, e eu acho que é possível, viu, Pedro? Passo para Com você se certeza, despedir. com certeza. Olha, gente, eu quero mais uma vez agradecer, tá, André, pelo convite. Estou sempre à disposição, adoro vir para cá, pode me chamar mais vezes, sempre que eu conseguir, eu venho para cá, sempre gosto bastante. E mandar um grande abraço para os nossos companheiros, companheiras que estão aí vendo a gente sexta-feira. E fazer um grande pedido também, companheiros, para que me sigam nas redes sociais, @Pedro Rousseff, né? Pedro com, né? Pedro Rousseff com 2 S's e F's, que é o mesmo nome por todas as redes sociais, porque é assim que a gente mantém contato, é assim que nós vamos estar junto compartilhando os conteúdos. E é isso aí, André. Tamo junto na luta e conta comigo. Muitíssimo obrigada, Pedro. Valeu demais. Olha, semana passada eu Tamo junto. estava em BH. Eu falei, não vou incomodar, porque eu estava acompanhando o Cine BH. Mas que prazer a gente poder conversar assim, que Belo Horizonte gostosa, né? Eu sou, enfim, né? Eu para mineira, para Apaixonada mim, por eu BH. Tem que sou. voltar pra cá, André. Gente, BH é bom demais, tá lindinha demais. Eu fiquei encantada e de alguma forma levantou aqui, me chamou minha atenção que a especulação imobiliária
ainda não chegou aí de uma maneira como a gente tem visto aqui em São Paulo, não é? A história de Minas, desculpa, de Belo Horizonte está ali ainda, né? Dentro de um projeto de cidade e tem ainda a característica histórica que eu acho que é fundamental. Então, agradecendo mais uma vez, Pedro. Precisou também, falou, tem uma pauta boa, vem aqui que a gente conversa. E até a próxima. E Tamo bom junto, final de Andréia. semana. Um Valeu beijo. demais. Beijão, até a próxima. Muito obrigada, Pedro. Vou liberá-lo, porque ele está no carro. Valeu, Pedro.